mais saídas no elenco do Goiás para o ano que vem, como por exemplo o polivalente Apodi, finalizando a sua trajetória no verde. Além disso, outros interesses de rivais nessa Série B do Brasileirão, como por exemplo o Ceará, o Sport, interessados em contar com jogadores do Goiás nessa atual temporada, também visando o ano que vem. O Vila Nova, que pode ter o retorno do Alisson. Quero comentar sobre as possibilidades de renovações do Guilherme Marques, que demonstrou esse interesse em ficar para uma realidade de segunda divisão. O goleiro Marcelo Rangel, envolvendo esta indefinição em geral a respeito do plantel. Luiz Oyama, será que pode ser uma boa opção? Willian Oliveira, Sander, enfim, quero trazer um pouco mais de detalhes a respeito desta gigantesca reformulação para o ano que vem. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like, se inscrever também no nosso canal, ative as notificações, que a gente posta pelo menos 2 vídeos novos diários no YouTube do Goiás News, e confira o nosso canal de cortes, o Cortes do Goiás News, lá com trechos mais curtos, no máximo 5 minutos, direto ao assunto. É importante a gente ter um canal reserva, secundário, aqui na plataforma. Conto também com a sua colaboração. Fechado? E ajuda o nosso projeto é a Pix Brasil, e te dá R$20 de graça na conta para começar a apostar. Muito simples, só pegar o link na descrição, no primeiro comentário fixado, fazer o seu cadastro e já irá aparecer R$20 gratuitamente na sua conta de bônus para você apostar da forma que quiser. Como por exemplo, agora acabou o Campeonato Brasileiro, mas tem a Premier League, campeonato inglês pegando fogo, como por exemplo, Everton e Chelsea, o empate a 3,52, vitória do United contra o Bournemouth a 1,54, vitória do Manchester City contra o Luton Town, fora de casa, pagando 1,15, além de Tottenham e Newcastle, um jogaço com um empate neste domingo a 3,89. Essas e todas as outras cotações você encontra também, além do campeonato inglês, tem o campeonato espanhol, italiano, Champions League já nessa próxima semana, outras partidas como por exemplo do Sub-20, futebol feminino, você encontra tudinho lá na Pix Brasil com esses R$20 de graça para você começar a apostar. O link aqui embaixo, descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre essa gigantesca reformulação dentro do elenco do Goiás visando a temporada de 2024. Já falei a respeito desse assunto em outros vídeos, não quero ser tão repetitivo aqui no canal. Hoje quero focar mais sobre os jogadores que estão deixando o clube, outros que existem também a possibilidade de renovação, como o do goleiro Marcelo Rangel, que quer continuar no Goiás, também do Guilherme Marques. Uma pena, a quantidade extraordinária de jogadores, infelizmente, de novo, repetindo o mesmo erro, assim como foi em 2020, aquele rebaixamento com mais de 50 jogadores no plantel. Nessa temporada, a diretoria contratando quase 30 jogadores, Para o ano que vem, de fato, precisa de uma grande reformulação. Alguns nomes que, na minha avaliação, até poderiam ser alternativas razoáveis, como por exemplo o Alano, o Anderson, enfim, já que tem contrato para o ano que vem, muito queimados com a torcida. Acho que o Anderson Oliveira, pelas suas atuações nesta reta final de ano, tenta testar o cara no Campeonato Goiano e entender um pouco melhor esta condição psicológica de cada um dos atletas, que também são seres humanos, assim como nós, entender esta motivação. Os caras estão de fato interessados em continuar no Goiás para o ano que vem ou não, como por exemplo o atacante Vinícius, ninguém vai negar. O Vinícius para uma Série B pode ser sim uma boa alternativa. A questão é que parece que o cara não está tão motivado assim. O Maguinho também caiu de rendimento nessa reta final do ano. Na minha avaliação, o Maguinho, que tem contrato até dezembro de 2024, poderia ser uma alternativa bem interessante para a Série B do Brasileirão, se quiser continuar por aqui. Tem que observar outros aspectos, como por exemplo a questão salarial. Eu, por exemplo, gosto do Igor Meritão. Tem contrato até o final do ano que vem, mas é um jogador um pouco mais caro do que os padrões da Série B. Então isso você tem que fazer uma análise bem detalhada. Por exemplo, você consegue encontrar uma característica igual do Igor Meritão, pagando, por exemplo, um valor inferior na Série B? Compensa fazer essa troca ou não? Renovações como, por exemplo, do Willian Oliveira, a continuidade, por exemplo, do Anderson, do João Magno, do Babi, jogadores, por exemplo, contestados nessa atual temporada. Um cara que não seguirá no Goiás para o ano que vem, inclusive a sua esposa fazendo despedida nas redes sociais e tudo mais, é o polivalente Apodi. Ele que tem 36 anos, contrato que foi renovado depois do Goianão, até o final dessa Série A, e foi bem, O Apodi fez o que pôde nessa temporada, 5 gols marcados, 1 assistência em 36 aparições. No Campeonato Brasileiro, ele marcou um gol, naquele jogo contra o Corinthians, atuou somente 13 vezes, mas como era um contrato de produtividade com salário inferior, no antigo vínculo, o Apodi ganhava R$120 mil mensais, segundo informações
do Thiago Menezes quando ele foi contratado junto à Ponte Preta lá em 2021. Então era um jogador bem caro. E nesse ano superou os seus números de gols aí pelo Goiás nos anos anteriores. Igualzinho, 4 gols e 2 assistências. Nesse ano, 5 gols e um passe. 5 gols e um passe para os seus companheiros. O Apodi, que a tendência é que feche com outro clube, talvez aí na Série B do Campeonato Brasileiro, ou até mesmo, não sei se ele vai se aposentar por agora, né? Se redescobriu jogando aí na ponta direita e tudo mais, mas na minha avaliação, para um nível técnico de Série B e tudo mais, pode ser um jogador no máximo para a composição do elenco. Acho que já deu, né, o seu tempo aqui no Verdão. Mesmo demonstrando muita garra, muita dedicação, a idade acaba chegando, né, nesse aspecto. Não é um cara que conseguiu ficar à disposição durante muito tempo da temporada, não teve tantas lesões como nos anos anteriores, mas não conseguiu convencer basicamente nenhum técnico, né? Nem o Guto Ferreira, nem o Armando, nem o Emerson Ávila. Nessa reta final também até reapareceu nos jogos contra o Grêmio e também diante do Cruzeiro, mas para voltar forte aí na Série B, acho que o Apodi pode buscar, né, um novo rumo. Jogador que tem passagens pelo Ceará, Sport, CSA, Ponte Preta, Vitória, entre outros. Outro jogador que, segundo informações do André Rodrigues, tem proposta de um rival do Goiás para a Série B do ano que vem, é o ponta esquerda Alano. O Alano tem 28 anos, nesta temporada pelo Goiás 21 jogos, um gol marcado, foi mais titular do que reserva. Eu gosto do Alano para a Série B, tá? Acho que é uma opinião impopular, mas a questão, o que mais me preocupa no Goiás é o seguinte: ele dispensa jogadores, tudo bem, contratou mal, dispensa, aí a gente vai lá e comemora. Só que os que chegam conseguem ser ainda pior. Você pode pegar, por exemplo, o Matheus Peixoto na metade do ano. Não era nada de espetacular, nada, jogador como um zaço. Mas aí o Goiás demite ele e contrata quem? Matheus Babi e João Maio. Então assim, dispensa o Nicolas, beleza, o Nicolas não é nenhum craque, aí vai lá e contrata esses outros que eu já citei, sem considerar outros exemplos também, né, em outras temporadas. Então o que me preocupa no Goiás é justamente isso. Ia dispensar o Palácios também, ia contratar quem, sabe? Isso daí me preocupa bastante. Então, o Alano, a questão dele é que ele tá muito queimado com o torcedor, né? Para um nível técnico de Série B, acho que pode ser um jogador interessante, começando a temporada, pegando confiança, enfim. Segundo informações do André Rodrigues, a tendência é que ele rescinda o seu contrato aqui no Goiás e assine em definitivo com o Sport. O contrato do Alano no Goiás até o final do ano que vem. Outro jogador que tem contrato longo no Goiás até o final da próxima temporada, que também está no radar do Sport, é o volante Felipe Ferreira. Existe o interesse do Leão em continuar com o jogador, e eu vi uma postagem da esposa dele nas redes sociais perguntando sobre imobiliária em Recife. Eu acho que o Felipe vai ficar por lá, tá? Apenas uma mera sensação, observando alguns detalhes, outras informações pintando. Acho que o Felipe vai continuar no Sport para o ano que vem. Um jogador que é mais caro, exige esse interesse do Leão em contar com o jogador. A questão é que o Goiás não pode emprestar ele de novo, fortalecendo um rival, né? Desta vez o Sport junto com o Goiás na segunda divisão do Brasil. 15 jogos por lá, nesta reta final da Série B, foi mais titular do que reserva, não chegou a fazer atuações espetaculares, mas foi um jogador importante na composição do elenco. No começo de ano pelo Goiás até jogou alguns jogos mais ou menos, mas também parecia muito desmotivado aqui em Goiânia, né? Foram 17 jogos, um gol contra o Vila Nova e uma assistência diante do Cuiabá, jogador que passou muitos anos pelo Fortaleza, mas agora ainda está tentando, né, se reencontrar após deixar a capital do Ceará. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. O que você acha sobre o Felipe? Sendo sincero, o cara tem contrato, eu tentaria testar o Felipe de novo nesse campeonato goiano. Aí se não desse, aí você tentava emprestar de novo, né? Mas fortalecendo o Sport, que será um adversário direto para o Goiás nessa briga pelo acesso, pagando em parte do salário e tudo mais. Eu não gosto dessa ideia. Fez algumas partidas interessantes por lá, enfim, vai depender muito da vontade do jogador. Já que o cara pertence ao Goiás ainda, eu tentaria, sei lá, tentar dar uma chance para ele, por exemplo, no Campeonato Goiano e ver o que dá. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que é que você pensa também a respeito. Para completar aqui o nosso vídeo, outro jogador que interessa a um clube da Série B é o Alisson, tá? O Alisson está na mira do Ceará, o Alisson que pertence ao Vila Nova, não será comprado em definitivo pelo Verdão, tem vínculo por lá até dezembro de 2024 e ainda tendo esta
em definição. Pode ser que retorne também para o próprio Vila Nova, mas no Goiás não irá continuar. O Bruno Santos também, lateral direito, não fica em hipótese alguma para 2024, só tem um contrato até o final desta Série B. E uma atualização que eu não sei se vocês vão gostar é envolvendo o zagueiro Edu. O Edu tem contrato até o final do ano que vem, tá? Eu vinha falando aqui nos outros vídeos que era só até dezembro agora, mas não, tem contrato até o final do ano que vem. Cara, eu não serei injusto com o Edu, tá? Eu não gosto de perseguir jogadores e tudo mais. É um cara que errou muito nessa temporada, mas nesses 2 últimos jogos ele fez o feijão com arroz. Nada espetacular, não é para ser titular e tudo mais, mas é o seguinte, se tem contrato, tenta ir no Campeonato Goiano, sabe? É um jogador jovem, enfim, demonstrou bom futebol lá no Cruzeiro, no Atlético Paranaense, mas no Goiás, todas as partidas que ele fez não conseguia demonstrar grande confiança. Diante do Fortaleza, também contra o América, fez o feijão com arroz. Enfim, se a diretoria, chegando um novo técnico, que entender que o Edu pode ser útil, enfim, tenta usar o Campeonato Goiano justamente para isso. Mas eu não renovaria com o Edu, aliás, não manteria o Edu dentro do elenco. Enfim, vai depender muito, né? Por isso que o Goiás ele acaba iniciando atrasado nesta indefinição para o comando. O Marcelo Rangel, a tendência é que ele não renove o contrato. Existe uma especulação, o pessoal comentando sobre essa possibilidade do Rangel até mesmo oferecendo um contrato menor, enfim, um salário menor para renovar com o Goiás no ano que vem. A questão é que o Marcelo Rangel é um goleiro muito caro para uma segunda divisão sendo um jogador reserva. Se o Tadeu sair, aí quem sabe, né? Pode sobrar aí para o Marcelo Rangel também. Outro que falou que tem interesse em continuar é o Guilherme Marques. Ele, em entrevista à Rádio Band News, mencionou que dependendo do projeto pode sim topar uma Série B de 2024 pelo Goiás. Acho que seria sim muito interessante o Goiás renovar com pelo menos um dos dois, ou o Guilherme ou o Palácio. Se possível ficar com os dois, mas acho que isso não vai acontecer. Acredito que o Guilherme Marques pode aparecer em um clube da Série A. Vamos ficar atento, eu estou gravando esse vídeo ainda na quinta-feira, tá? Tô dando uma adiantada aqui nos vídeos do canal. O Rafael Guzzo é outro que deve sair, e eu gosto do Rafael Guzzo, tá, galera? Eu não sei se vocês vão concordar. Acho que ele chegou na metade da temporada, sem muito tempo para adaptação. A questão é que o cara ganha em euro, né, velho? Aí isso daí dificulta demais. Se fosse um contrato de 50 mil reais para uma Série B, não seria nenhum absurdo. A questão é que o cara deve ganhar aqui no Verdão no mínimo 120 mil reais mensais, né? O Luiz Oyama é outro jogador também que me agrada, talvez começando a temporada. Eu sou um grande defensor do longo prazo. Acho que você começar o ano já num clube com um técnico definido até o final da temporada, a tendência é das coisas funcionarem melhor, né? Os caras chegaram aí na metade do ano. O Matheus Babi também, eu tenho essa opinião. Acho que seria um jogador interessante para uma Série B, mas primeiramente, ele está queimado com o torcedor, chegou na metade do ano, não está bem fisicamente ainda, e o Atlético Paranaense, na minha avaliação, não vai topar emprestar ele para uma Série B, tá? Então, outra opinião aí pouco popular, eu tentaria renovar com o Oyama, o Rafael Guzzo e também com o Matheus Babi. Enfim, começando a temporada, acho que o cenário pode ser diferente. Pode deixar sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses jogadores. Quem tem contrato no Goiás para o ano que vem? Goleiro Tadeu, tirando os garotos da base, tá? O Tadeu tem contrato, o Maguinho também, Sidmar e o Edu, né? O Edu zagueiro também. Meio de campo, o Morelli, Dieguinho, Igor Meritão e só, né? Nos meios de campo são esses. No ataque, Brenner Culano, João Magno, Alano, Anderson Oliveira, Pedrinho e também o Vinícius. São esses os jogadores confirmados até o momento que eu estou gravando esse vídeo para a temporada que vem. Além dos atletas que voltam de empréstimo, enfim, já gravei um vídeo falando sobre esse assunto. Vou deixar para vocês na tela final. Fechado? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, conferir o nosso canal de cortes e o link do apoiador, a Pix Brasil, que te dá R$20 de graça. Só fazer o cadastro e esse saldo para você apostar no futebol estará lá disponível, como por exemplo no Campeonato Inglês, o link na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos em uma próxima oportunidade. Meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!